São poucos estudos que são realmente metodologicamente ativos. E você tem 3 tipos de jejum. Você tem o alternate day fasting, você tem o whole day fasting, você tem o time restricted. O whole day fasting, ele é o seguinte, você come normal hoje, o que você está acostumado a comer. Certo. Só que as próximas 24 horas, amanhã, você não come nada. Tem efeito? Tem efeito. O que foi medido são efeitos metabólicos. Tem queda dos níveis de insulina, queda da resistência à insulina, queda do triglicérides, melhora do perfil lipidêmico, melhora de colesterol. Tá? Alternate day fasting. Você come hoje normal. E amanhã, você come 25% das calorias que você comeu hoje e você vai concentrar isso ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Então você tem uma refeição. Ele é menos intenso do que o whole day fasting, porém, ele ainda traz algum resultado positivo. Nos exames, isso não quer dizer que te emagreça. Claro. Tá? E aí você tem o time restricted, que é o mais praticado, que é aquele jejum 16/8. Né? E esse jejum 16/8, que você fica 16 horas de jejum para 8 horas de refeeding, o que o pessoal gosta de fazer? Gosta de fazer o período de refeeding entre as 2 e as 10 da noite. Perfeito? É o que eu faço. 14h22. Então, se você parar para pensar, isso é o jeito que todo mundo engorda. Porque o cara sai de manhã, não toma café, demora para almoçar, come alguma coisa lá pelas 2 da tarde, começa a comer besteira, blá, 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 chega às 10 da noite, bate uma pratada e fala, eu tô de jejum. Mas eu tô fazendo jejum. Thales, isso é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas já fazem um jejum intermitente. Agora, o que é o jejum de verdade? Se você pegar o time restricted, dá para você transformar isso num protocolo de alimentação? Primeira pergunta, por que você faria isso? A resposta é, porque isso baixa níveis de insulina. Então tem uma população que seria interessante, pessoas que têm resistência periférica à insulina alta, que têm alta tendência para diabetes, ou que têm um diabetes que está de difícil controle. Tem um fator psicológico também do jejum, né? Que a gente Mas isso a gente vai falar, e isso é uma coisa muito mais complicada, que é uma das razões até de você contraindicar o jejum. Tá? Quando você vai ver o jejum, né, é uma ideia nova? Não, ela vem de 1916. Tem mais de 100 anos. E na verdade é milenar, né? O budismo já falava disso. Que é mas o jejum intermitente como um recurso nutricional, ele é de 1916, um endocrinologista, ele usava como forma de você tratar pacientes que tinham diabetes. Tá. E de 1916 para cá, ele foi esquecido até 2007, quando no Lancet, né, um periódico médico, ele foi de novo, o pessoal levantou a bola e falou, olha, o jejum tem sinais de melhora de saúde. Agora, Thales, veja, é muito diferente você pegar um obeso de 180 quilos e botar de jejum, pegar um sedentário de 90 e botar de jejum, pegar um atleta de 100 e botar em jejum. É muito diferente. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que as pessoas confundem muito com o jejum é uma coisa que é tão óbvia que fica escondida na obviedade. Um cara que tem que fazer uma coisa de 180 quilos para passar para 120 não é a mesma coisa que, por exemplo, eu que tenho 115 quero cair de 9 para 8% de gordura. Faz sentido? O que eu estou falando para você é, vamos transferir para o mundo de negócio, tá? Eu tenho um sujeito que ele é... deixa eu pegar. Ele é bancário e ele está querendo comprar o apartamento dele. Certo. Para ter uma estabilidade financeira. As mesmas recomendações que você daria para ele são as mesmas de um cara pro Elon Musk? Claro que não. Definitivamente não. O Elon Musk ele precisa de um negócio extremamente refinado. Sim. Você precisa de uma coisa extremamente refinada. Então um jejum para você é uma coisa que tem que ser extremamente pensada. Onde a gente começa? A gente começa o seguinte, tá? Uma pesquisadora chamada Linda Morgan, ela estudou um efeito que a gente tem, que é o efeito de subir fisiologicamente a resistência à insulina de acordo com o horário do dia. Então é o ciclo circadiano do que é a sua resposta insulinêmica ao alimento. Vocês vão entender porque que a gente fala de resistência à insulina, é uma coisa que a gente fala muito. Resistência à insulina é importante por quê? A resistência à insulina é um mecanismo que o seu corpo tem de bloquear a entrada muito rápida de energia na célula. Por quê? Porque quando você faz isso, você acelera o seu metabolismo. Só que você não pode ficar com o seu metabolismo acelerado todo o tempo. Então, resistência à insulina, Thales, não é uma coisa ruim. É uma coisa
que fisiologicamente ela é protetora, porque ela faz você envelhecer menos rápido também. Tudo bem? Ótimo. O que a Linda Morgan estudou? Ela estudou quais são as curvas. Então a gente tem uma alta resistência periférica à insulina à noite, uma baixa resistência periférica à insulina, menor na realidade na manhã, e no meio do dia a gente tem um vale de resistência à insulina. Se você for levar isso a ferro e fogo, como medicina não deve ser usado, você vai falar assim, então tá bom, então a gente só pode comer entre meio-dia e 6 da tarde. Ok, ferro a fogo é isso. Então, os primeiros horários da manhã, muito cedo, comer muito não é bom. Assim como comer muito à noite não é bom também. Faz sentido. Só que, o que a gente tem? Deixar de comer não é bom também. Aí vem, publicação da American Heart Association, 27,5% de doença coronariana para quem não toma café da manhã. Olha só. Vale a pena correr esse risco? Não. Trabalho sobre obesidade. Você consegue emagrecer melhor consumindo carboidrato à noite do que tirando o carboidrato da noite. Que isso, cara? Isso aí vai contra tudo que eu já vi na minha vida. Pois é, mas quando você está no fisiológico, se você tira o carboidrato, você aumenta o estresse noturno. E se você aumenta o estresse noturno, o que você faz? Você aumenta níveis de cortisol. Se você aumenta o cortisol, o que acontece? Piora o seu sono em qualidade e constância. É verdade. Se piora o seu sono em qualidade e constância, vocês já tiraram o carboidrato à noite, que eu sei. Eu sei. Você tá rindo, eu sei que você já fez isso. O que acontece? Você tem mais dificuldade para dormir, mais dificuldade para permanecer dormindo. Esse é o meu grande problema. Eu não consigo cortar carbo à noite. Não deve. Eu não durmo. Se você fizer isso, seu sono fica pior. Você vai inverter o ciclo de dois hormônios, leptina e grelina. A leptina, ela traz saciedade. A grelina, ela traz fome. Então, quando você corta o carboidrato à noite e piora o sono precisa piorar. Quando você piora o seu sono, o que vai acontecer? Não só você vai ter mais fome, porque subiu a grelina, mas você vai ter menos saciedade. Verdade. Porque o hormônio que controlava a grelina, ele também caiu. Então você tem muito mais fome. No outro dia, fome voraz. Sabe que fome é essa? É aquela fome de quem passou a noite na balada. É verdade. No outro dia de manhã, você... Quero destruir. Você quer parar lá nos jardins, na Galeria dos Pães, você quer tomar sopa, você quer comer um sanduíche, você quer tomar um sorvete. E durante o dia inteiro, aí você quer almoçar um parmegiana, no meio da tarde você quer comer um bolinho, um pão de queijo, um whatever. É a fome que médico sente quando fica de plantão. No outro dia, cara, você pensa em bobeira o dia inteiro. É verdade. É complicado. Então, quando a gente olha para a resistência à insulina, o que a Linda Morgan mostrou? E ela mostrou com um estudo muito simples. Ela fez 3 refeições com as pessoas. Essas 3 refeições, ela deu 3 quintos da caloria total de manhã, 1/5 à tarde e 1/5 à noite. Aí ela inverteu isso. 1/5 de manhã, 1/5 à tarde, 3 quintos à noite. Qual foi o resultado? As pessoas que consumiam esses 3 quintos à noite, elas pioraram o perfil glicêmico diante de uma dieta com a mesma caloria. Ou seja, você comendo a mesma quantidade de comida que você come, você pode engordar dependendo da hora que você come. Curioso. Um cara chamado Bartolomé, ele repetiu esse estudo, só que o que ele fez? Ele mediu a circunferência de cintura e viu o peso. E qual foi o resultado? Que as pessoas que comiam mais caloria à noite perdiam mais peso. Aí você falou, emagreceu? Não. O que aconteceu com a circunferência de cintura? As pessoas que comiam mais à noite perdiam mais peso e aumentava a cintura. Ué? Ela perdia músculo e ganhava gordura. Você entende como o dado é importante e você tem que olhar as coisas de uma forma geral? Você não pode olhar só o que você quer. Dieta cetogênica tem uma porrada de artigo a favor, tem uma porrada de artigo contra. Isso é uma ferramenta nutricional, não pode ser um dogma. Não dá para viver de dieta cetogênica. O nosso corpo é adaptado a consumir carboidrato. A gente precisa de carboidrato. Tem gente que é xiita, que é tudo. E eu sei que vai ter 300 mil haters falando, não, eu não como carboidrato e tudo. Parabéns. Você tem bafo e não pensa. Ótimo. É verdade. Ficar em cetose é complicado. É bem complicado. É muito ruim para o relacionamento. Solteiros não façam isso. Não façam. E casados façam menos ainda. Que minha avó já falava que chifre você não ganha, você merece. Então... Tua avó é uma sábia, cara. Eu vou falar para você, se eu pudesse ressuscitar alguém, eu ressuscitava a véia. Vem cá, vó. Vamos sentar e conversar hoje. Mas sabe uma coisa? Eu tava te falando ali do fator psicológico do jejum, e até citei o exemplo do budismo, né? Que ele prega.
o jejum em busca do enlightenment e tal. Tá bom. Eu, particularmente, optei por não comer no período da manhã, porque eu te falei, eu treino melhor, quando pelo menos eu tenho a percepção de que eu treino melhor quando eu tô em jejum. E se a gente pegar a história da gente como seres humanos, né? Não é que, cara, há 2000 anos atrás ali a gente tinha comida à vontade, né? Eu Sim. ficava 3 dias sem comer, tinha que caçar um bicho para eu conseguir comer ali. Então, o que eu li de estudos, eles demonstram que você tem um aumento do cortisol de fato quando você está em jejum, por consequência, você tem um aumento do estado de atenção. Eu me sinto melhor para tomar as decisões mais duras e fazer os trabalhos que requerem mais atenção no período da manhã, e eu, pelo menos, correlacionei isso com o fato de eu não ter comido naquele momento. Que eu tenho um troço comigo, Paulo, que é quando eu como, sabe quando dá aquela baixada de marcha? Sei. Eu como, baixo um pouco a marcha, aí eu vou no café, né? Pra dar uma subida na marcha, porque o dia aqui é porrada. Então vai chegando mais ou menos 5, 6 horas da tarde, aí eu meio que volto no meu estado de atenção que eu tava ali no início do meu dia. E aí eu consigo ficar nesse estado aí até umas 10 horas da noite. Depois eu tenho um rito que vai baixando, né? Eu vou ler alguma coisa, eu vou ver alguma coisa que me dá sonolência e tal, e mais ou menos ali até as 11 horas eu dormi e aí recomeço meu dia de novo. Isso é o que funciona pra mim, entendeu? Então eu te convido a algumas reflexões, tá? O seu estado de atenção, ele é importante ser de manhã. Mas, Thales, e se você pudesse tomar a mesma decisão sem sofrimento, sem sofrer tanto? Porque tem alguma... Excelente. Essa é a primeira coisa. Você precisa do seu estado de atenção, de acordo. Agora, você precisa sofrer com isso? Você precisa ter um sentimento negativo com isso? Não. Então, isso é uma das coisas que a gente pensa, tá bom? Vamos falar do seu cansaço. O seu cansaço é o seguinte, olha para o tamanho do seu crânio, olha para a espessura da sua mão. Você é o que a gente chama de endomorfo, né? É isso que é endomorfia, é aquele cara que é grande porque é grande. E os caras que são grandes, eles têm uma tendência a fazer resistência à insulina suprafisiológica. E isso é a sensação que você sente, aquela queda de marcha. Você comeu o carboidrato, você pega uma menina magrinha, essa mocinha branquinha. Se ela comer carboidrato, você está pulando aqui que nem um saci. Se você comer carboidrato, e eu sou meso, tá? Eu também dou uma baixada de marcha. Por quê? Porque é uma resposta fisiológica nossa. A insulina ela sobe, a resistência à insulina sobe e para de entrar glicose na célula. O que acontece? Você sente essa queda. É por isso que você precisa deitar e parar um pouquinho, para voltar e regularizar. Agora, aí eu te convido a um teste. Então você faz jejum de manhã e faz jejum à noite. Em vez de você fazer jejum 100% ou tomar água, limão com alguma coisa, o que eu falo para você? Toma 40 gramas de whey exatamente a hora que você acordar. E toma 40 gramas de whey logo antes de você dormir. O whey não é feito para isso. O whey, o melhor uso esportivo dele é você tomar antes e depois do treino, tá? Isso tem gente que estudou em 2009 mostrando que tem essa diferença e isso é predominante para ganho de massa muscular e perda de gordura. Mas aqui a gente não está usando o whey como se fosse um instrumento alimentar. A gente está usando como se ele fosse uma forma fisiológica de alteração daquilo que é o seu equilíbrio físico. Certo. Tá? O whey ele tem uma ação de análogo de GLP-1, então ele vai diminuir sua fome. Segundo, ele te dá proteína de altíssima biodisponibilidade, então ele funciona como fator protetor para a tua musculatura. E quando você tomar ele de manhã, você vai destruir menos músculo às custas do cortisol que você produz para você treinar. E quando você tomar à noite, você vai aumentar e melhorar a tua síntese proteica, que vai acontecer no período noturno, porque você está de repouso. Faz esse exercício uma semana, você me conta depois. Tem meu telefone, você me chama. Eu vou fazer mesmo, cara. 40 de manhã e 40 à noite. de manhã e 40 à noite. Qual o período de jejum que você faz? Geralmente eu fico de jejum de 10 da noite até 2 da tarde. Ótimo. Então assim, caberia 2 doses de whey. Caberia uma. Que hora você acorda? Acordo 5 e pouca, 6. Tá bom. 6 da manhã e umas 9, 10 da manhã. 2 doses de whey de manhã. E aí a próxima, 10 da manhã, tudo bem, 4 horinhas, você come lá 2 da tarde, né? Você faz a sua refeição. O que você come logo que você quebra o seu jejum? Cara, eu como minha comida normal. Eu vou comer algum carbo de baixo índice glicêmico e vou comer proteína e alguma folha ali. De segunda a sexta, mais ou menos isso. Então, é isso ou outra coisa. O jejum, ele induz a melhora da captação de gordura. O ideal é que você comece na primeira refeição não é carbo, é gordura. É mesmo? O melhor que você poderia comer é uma carne, por exemplo, com, não sei se você gosta, mas de repente um guacamole. Eu gosto. E diminuir muito o carbo.
Então, um abacate, uma coisa assim. Então, você quebra o jejum, é uma refeição eminentemente mais proteica e mais gordurosa. Por quê? Porque isso vem na trilha do que você está querendo, pretendendo com o jejum. Você encerra o jejum com carbo, mas você começa com gordura. Então, eu ir para uma churrascaria, comer um cupim, talvez é melhor do que fazer uma refeição dessa forma que eu estou fazendo? Sim, o problema do cupim é a caloria, né? Você tem que lembrar que caloria é sempre complicado. Né? Dependendo da quanto você pode comer um cupim, né, das calorias que você vai bater, você vai ter problema em relação a estourar a quantidade calórica. Né? Você tem outro problema, digestibilidade. Né? A gente recomenda que você coma uma gordura vegetal, uma gordura bacana. Ou uma gordura de peixe, né? Um salmão, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que é um alimento bem gorduroso. Com menos carbo, então, nessa quebra de jejum. E eu como carbo em qual momento? Talvez à noite, então. O carbo de baixo índice glicêmico para o final do dia. A batata para te doce preparar para o estresse que é o noturno. Ó, você vê que a gente está sentado aqui, estamos falando de jejum, que é uma coisa que eu não gosto, assim, porque as pessoas elas tendem a transformar isso numa regra. E olha quanto a gente já mexeu naquilo que você faz. Claro. Vamos mexer mais ainda? Vamos. Então tá bom. Seguinte, estudo numa comunidade Amish nos Estados Unidos mostra que eles têm uma taxa de doença muito baixa porque uma das coisas que eles fazem é jejum. 50 mil pessoas foram avaliadas. Então não é aquele estudo que faz com meia dúzia de fulano. 50 mil pessoas, naquilo que é a vida deles. Tá? E por que você pode fazer isso e não pode fazer no Ramadã? Porque no caso dos Amish, você não tem refeição festiva. E eles todos comem mais ou menos a mesma comida. São pessoas que acordam às 5 da manhã e dormem no final da tarde. 6 da tarde, 7 da tarde no máximo. Até porque a estrutura de vida deles depende da luz do sol. Verdade. Então, o que acontecia? Eles faziam 2 refeições no dia. Uma às 5 e 8, outra mais ou menos às 8 da manhã. E esse estudo ele ganhou fama por quê? Justamente dentro daquilo que são... A pessoal fez a confusão do jejum com o que era a questão da autofagia que o japonês estudou. E aí, olha só, você vai viver mais, vai não sei o quê. Cara, mas você vai acordar às 4 da manhã para comer às 5, depois comer às 8 e não comer o resto do dia? Difícil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai fazer o que um Amish faz? Não vou. Você tem o que é a necessidade intelectual que um Amish tem. Um Amish ele trabalha eminentemente com a terra. Exato. Tudo bem, existe a necessidade de uma sabedoria para você fazer isso, mas você vai fazer aquilo? Não é verdade. Então, essas coisas que as pessoas elas não transportam, né? É a velha história, né? O sujeito olha para mim, olha para a marmita e assim, ele não acredita, ele acha que não, é o ciclo, o Paulo deve tomar pra caramba, ele tem cara de GH, mão de macaco, não sei o quê. Cara, eu ficaria muito feliz se eu pudesse comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse e tomando droga conseguir ficar com o físico que eu tenho, mas não é essa a verdade. Quem dera fosse assim. Você sabe que eu fui dar uma palestra no começo da minha carreira, em 2000 e... Eu não lembro se foi 2006 ou 2007. Eu trabalhava ainda como consultor técnico da probiótica. A gente foi para Belo Horizonte. Cara, tava cheio o teatro. Aí, eu dei uma aula de fisiologia. Aí um mineirinho lá no meio, ele falou assim... agora que você falou essa aula bonita, eu quero saber o que você toma, que eu vou ficar que nem você daqui 2 meses. Foi essa a reação da plateia. Todo mundo, quá, 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 quá. Eu peguei, puxei a chave da minha moto no bolso e falei, ó, isso aqui é uma R1, novinha. Tô deixando aqui em cima pra você. E te digo mais, eu te pago em dobro o que você acha que eu tomo. Só que se em 2 meses você não tiver como eu, você vai me pagar o dobro. Da moto e da grana que eu coloquei, beleza? Não vai topar, não. Aí, cara, aquele silêncio assim. Aí um mineirinho que tava na cochila lá em cima olhou pra baixo e falou assim, vai, bobão, mexer quem tá quieto, bobão. Cara, aí... Todo mundo... Porque é essa a verdade. Pra falar, papagaio fala, cara, mas pra fazer a coisa é diferente. É muito difícil, cara. Eu adoraria que fosse assim, só tomar bomba que você fica trincado, grande, quem dera. Se fosse assim, quem dera. E a questão psíquica, ela segue esse propósito, né? Por que tem gente que se sente bem, que é uma coisa que eu também queria retomar que você falou. Sentir-se bem quando você está de jejum é por uma coisa muito simples. Você aumenta os níveis de noradrenalina porque você precisa de energia disponível. A noradrenalina, ela sobe para uma resposta catecolinérgica. Pode ver que quando você tem uma hipoglicemia, o que você sente?
aumento da frequência cardíaca. É o teu corpo bombando noradrenalina, que faz você liberar glicose na circulação, mas que também acelera teu coração. E a noradrenalina no cérebro, né, é uma amina vasoativa que no cérebro ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma sensação parecida com bem-estar. Então você se sente bem. Só que isso acontece, vamos deixar claro, em períodos maiores que 12 horas de jejum. Tem gente que acha que comer de 8 em 8 horas está fazendo jejum intermitente. Não, tá maluco. Não dá nada. Os padrões de jejum, então, você pode fazer uma série de outras formas, né? O que a gente resolvente usa como ferramenta em alguns momentos é um período menor, né? É 18 por 6. São 6 horas de refeeding. Então a pessoa ela faz 3 refeições. São 6 horas, então uma no começo, uma 3 horas depois, uma no final. E aí a gente faz o jejum. Esse jejum pode ou não ter suplemento alimentar. Ah, mas aí não é jejum. Então, mas o que você precisa no esporte é diferente do que você precisa no sedentarismo. Verdade. Então, no esporte, esse jejum não é um jejum absoluto. A gente usa recursos, né, que são normalmente suplementos alimentares que vão equilibrar o que é o fator destrutivo do jejum. O jejum também tem um fator destrutivo. Se você não tomar conta disso, você vai destruir tua massa muscular, você vai ficar com um físico que é exatamente o contrário do que você gostaria. Né? Então, a gente maneja esse jejum, sabe, Thales? As pessoas elas querem fazer um jejum por conveniência. Você já ouviu falar dos 4 estágios da agonia? Não. Conta pra gente. Quando você se depara com uma situação de estresse, você passa por fases que são fases provenientes da agonia. Então, a primeira, negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Segundo, ira. Por que isso foi acontecer comigo? Terceira, barganha. Mas e se eu fizer tal coisa? Né? E se eu for até Aparecida de joelho? Aí, quarto, decatexis, né? Que é a aceitação. Então tá bom, se é isso que é para acontecer, né? Então vai acontecer desse jeito. A sensação que eu tenho é que nessa relação alimentar as pessoas elas vivem em barganha. Não, eu faço isso, mas eu quero isso. Eu fico de jejum 16 horas, mas a hora que eu sair de jejum eu quero comer 3 pizzas, 2 hambúrgueres e chupar 5 picolé. E não adianta nada. Não dá. E o lifestyle não é sobre isso. O lifestyle são sobre coisas que faz você se sentir bem e te fazer feliz. A performance, pelo menos para as pessoas, nós que não somos atletas profissionais, ela não é uma coisa que vai definir você ou eu pelo tamanho da dobra de pele do seu abdômen. Ela vai definir pelo todo. Se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom CEO, se você é um bom conselheiro. Verdade. Sabe, essas coisas, se você é capaz de responder perguntas simples das pessoas em situações imediatas. O cara que vai conhecer você, o que ele quer jantar com você? Ele quer ouvir de você porque alguma coisa ele vai pegar e aquilo ele vai usar para ele. Claro. Né? Se você não tiver clareza de pensamento, o que vai acontecer? Você vai ser um cara menos brilhante. Verdade. E essa é a ruína da performance. É quando as pessoas elas reduzem tudo aquilo que você é para um percentual de gordura e um monte de músculo. E não é isso. A performance é muito mais difícil, é muito mais complicada, é muito mais delicada. É coisa que você vai conquistando dia a dia. É que nem eu te falei, tem 20 mil pessoas que têm meu telefone que são meus pacientes e que, me chamam, final de semana, eu tô viajando. Eu aceitei, é o game. Né? Eu agradeço se não mandar áudio, já é uma grande coisa. Né? Mas, tinha que ter como bloquear isso no WhatsApp, né? Porra, não recebo áudio. Eu acho que a próxima feature vai ser bloquear áudio. Acabou. Seria perfeito. Porque, cara, muitas vezes eu recebo áudio de 5 minutos. Eu posso descrever, por favor? Vira 2 linhas. Podcast, né? Não, parece de caboclo, né? Tinha medo ao João de Santo Cristo e o cara... Vou te mandar um áudio aí porque é mais fácil. É mais fácil pra quem, filho da puta? Literalmente isso. Peraí que a hora que eu te encontrar eu te dou uma chave de braço. Exatamente. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do @G4podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.